E aí, gente? Hoje a gente vai fazer uma exploração completa de todo o material, de forma lúdica e colorida, sobre um tema que parece meio burocrático de início, mas na verdade é uma verdadeira aventura. A administração pública não é só um monte de escritórios sem graça. Dá para imaginar a administração como uma selva misteriosa, cheia de tesouros escondidos, passagens secretas e, claro, umas armadilhas bem perigosas no meio do caminho. Só quem manja muito das regras consegue sobreviver e prosperar nesse lugar. Então, o nosso objetivo nessa análise de hoje é pegar todo esse emaranhado de leis sobre os agentes públicos e transformar num mapa visual super claro e lógico. Bora lá? Bom, e aqui está o mapa da nossa missão. A gente vai passar por 4 zonas diferentes. A primeira é o início da jornada, o provimento. Depois, vamos para os movimentos de vacância e remoção. Aí a gente chega na melhor parte, o tesouro, direitos e vantagens. E fechamos com as armadilhas do regime disciplinar. Então, vamos destrancar o portão principal. Ponto 1. Início da jornada, o provimento. Para conseguir entrar nesse reino gigante da administração, é preciso ter uma chave. Na linguagem da lei, essa chave se chama provimento, que é justamente o preenchimento oficial do cargo. E tem 2 jeitos básicos de conseguir essa chave de entrada. O primeiro é o provimento originário. É como forjar uma chave do zero, porque a pessoa não tinha nenhum vínculo antes com a administração pública. É o caso clássico da nomeação. Já o segundo é o provimento derivado. Aqui o explorador já está dentro do templo, já tem um vínculo anterior e só usa esse passe VIP para desbloquear uma porta nova no percurso. Só que essa entrada inicial é super rigorosa. É tipo um cofre gigante com 3 engrenagens que precisam girar na ordem certinha: nomeação, posse e exercício. Primeiro vem a nomeação, o chamado oficial. Aí no segundo clique, vem a posse, que é quando a pessoa literalmente assina o termo e assume o peso daquele cargo nas costas. Mas a mágica mesmo, aquilo que faz a roda girar no mundo real e o salário começar a cair na conta, só acontece no terceiro passo, que é o exercício. Aí sim o jogo começou para valer. E para quem já está lá dentro, existem umas passagens secretas bem interessantes que são os casos de provimento derivado. A promoção, por exemplo, é aquela subida clássica de nível na carreira, mas tem outras bem específicas na lei. A readaptação acontece quando o agente sofre alguma limitação física ou mental, confirmada por médicos, então o próprio sistema reajusta as funções para proteger essa pessoa. Tem a reversão, que é quando um servidor aposentado volta à ativa, mas tem um limite estrito, não dá para reverter quem já bateu 70 anos. E ainda tem a reintegração, que é um retorno heróico depois de uma demissão injusta e invalidada, além da recondução e do aproveitamento. Cada porta dessas tem suas próprias regrinhas. Avançando no nosso mapa para a fase 2, movimentos, vacância e remoção. É aqui que o labirinto começa a se mover. De repente, as paredes do templo não são mais fixas. Caminhos se abrem e se fecham. E o lance principal aqui é entender quando um espaço fica totalmente vazio no tabuleiro. Isso é a vacância. E ela acontece por vários motivos. Pode ser algo natural e voluntário, tipo a exoneração a pedido, ou fatos esperados como aposentadoria e promoção. Mas muita atenção para a palavra demissão. Na selva das leis, exoneração é só sair pela porta da frente, de boa. A demissão não. A demissão é uma armadilha punitiva devastadora, um castigo pesado por quebrar as regras funcionais. Tá, mas e se a ideia não for deixar o cargo vago, e sim apenas trocar de lugar? Isso é a remoção. É como ser teletransportado dentro do mesmo quadro. A administração pode muito bem ordenar isso por interesse próprio dela. Mas o mais fascinante é que o próprio agente pode exigir esse movimento por questões vitais de sobrevivência. Pode ser por um motivo grave de saúde na família, para acompanhar um cônjuge que foi transferido para longe, ou até mesmo para proteger uma mulher em situação de violência doméstica. É um mecanismo fundamental para preservar a vida e o bem-estar. Chegamos na parte que todo mundo mais gosta. Ponto 3. O tesouro. Direitos e vantagens. As recompensas da nossa missão. Afinal, toda essa aventura super cansativa exige uma recompensa à altura, né? E a estrutura desse tesouro é dividida em 2 lógicas. De um lado, a gente tem o combo tradicional de vencimento mais vantagens. É tipo andar com um saquinho de moedas. Tem o valor fixo lá dentro, mas dá para ir juntando uns bônus variáveis pelo caminho. Do outro lado, a coisa muda de figura com o subsídio. Ao invés de moedinhas separadas, é uma única e maciça barra de ouro. Essa parcela única é uma exigência lá da Constituição para os grandes líderes e magistrados do reino. E o motivo é justamente para evitar que os governantes fiquem acumulando penduricalhos e bônus infinitos. Só que existem regras supremas e inquebráveis nesse reino, os tetos remuneratórios.
Nenhum explorador pode legalmente juntar mais riqueza do que os chefões de cada território. No nível federal, o limite absoluto é o que ganham os ministros do STF. No nível estadual, o teto é amarrado aos governadores, desembargadores do Tribunal de Justiça ou deputados, dependendo do poder. E no nível municipal, a regra é super clara. O limite absoluto é o contra-cheque do prefeito. Ninguém pode passar disso. Voltando para o modelo do vencimento com vantagens, a gente precisa separar o tipo de saque. As indenizações são apenas um reembolso, tipo um dinheiro de sobrevivência para transporte, diárias ou auxílio moradia. Elas não ficam para sempre na fortuna do agente, servem estritamente para cobrir o que foi gasto na missão. Agora, as gratificações e adicionais, essas são conquistas suadas. São pagas para recompensar quem enfrenta perigos, trabalha à noite ou encara ambientes insalubres. São os verdadeiros bônus por bravura. Bom, tudo isso parece incrível e muito recompensador, mas a gente tem que perguntar, o que acontece no escuro com quem quebra as regras do jogo e tenta enganar o sistema? Pois é, isso nos leva para a nossa quarta e última fase, as armadilhas. Regime disciplinar. As verdadeiras maldições da selva. Quando os deveres são ignorados, armadilhas pesadíssimas são ativadas. E o pior perigo reside no fato de que existem 3 maldições diferentes que funcionam de forma totalmente independente: a esfera penal, a civil e a administrativa. Imagina só, uma pessoa pega um carro oficial, dirige embriagada e bate. Bum! Ativou as 3 de uma vez. A pessoa responde criminalmente pelo ato, vai ter que pagar do próprio bolso pelo conserto na esfera civil e ainda sofre punição administrativa no cargo. E uma maldição não cancela a outra, não. As punições vão se acumulando. Falando da maldição civil, ela cobra que os danos causados sejam pagos, seja por dolo, que é a intenção de fazer algo errado, ou por culpa. E ela drena o tesouro conquistado devagarinho, muitas vezes com descontos mensais tirados direto do salário. Mas o mais assustador é que essa dívida não some fácil. Ela tem o poder de passar para os sucessores. Sim, a dívida assombra os herdeiros até o limite exato do valor da herança que foi deixada. Sinistro, né? E se a gente olhar só para as punições puramente administrativas, a coisa funciona como uma escada de severidade. O primeiro degrau é a advertência. É um puxão de orelha por escrito para infrações mais leves, mas que deixa uma cicatriz nos registros funcionais por 3 longos anos, o que pode até travar uma promoção no futuro. Se a falta for mais grave ou se repetir, a gente cai na suspensão. Aí o bicho pega. São até 90 dias de banimento do trabalho sem receber salário e a mancha no registro dura 5 anos. Em alguns casos, dependendo da necessidade, isso pode até virar uma multa bem pesada. Fora as cassações de aposentadoria e destituições de cargo em comissão. E lá no fundo tem o alçapão final, a punição definitiva no famoso artigo 132 do regime, a demissão. Lembra que exoneração é uma saída pacífica? A demissão é literalmente ser expulso após um processo disciplinar por infrações muito graves. E a parte mais severa dessa penalidade é que, dependendo do que a pessoa fez, essa marca tem o poder de bloquear caminhos futuros de forma permanente, impedindo que a pessoa sequer pise novamente no serviço público. O que deixa a gente com uma baita reflexão para fechar essa análise. Diante de tudo isso, com regras tão rígidas limitando a riqueza, labirintos de carreira que mudam o tempo todo e armadilhas tão fortes que podem atravessar gerações, será que os tesouros valem os imensos riscos dessa aventura? Bom, o mapa completo foi revelado. Dominar profundamente essas informações é exatamente o que separa quem triunfa de quem fracassa nesse universo gigantesco. Fica o convite para continuar desbravando todo o material que serviu de base para a gente não cair em nenhuma dessas armadilhas. A gente se vê na nossa próxima análise visual.